Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil de hoje. Hoje nós continuaremos falando sobre a aplicação da lei no tempo. E para que você possa obter o melhor proveito possível desta aula, é bem importante que você se recorde dos conceitos que nós trabalhamos na aula passada, de validade, vigência e eficácia da norma jurídica. Eu disse a vocês que a vigência está relacionada ao período, ao tempo durante o qual uma lei existe no ordenamento jurídico, desde a sua publicação até a sua revogação. Mas a gente fez uma ressalva, a gente diferenciou vigência de vigor, né? A vigência surge com a publicação da lei, mas o vigor somente se dá a partir do momento em que essa lei pode ser exigida da população. E que o tempo entre a vigência e o vigor a gente chama de período de vacatio legis. O que é então o período de vacatio legis? É aquele tempo necessário para adaptação, para que a população possa se adequar a esta nova norma, para que o aplicador do direito, o juiz, os advogados, o Ministério Público, eles possam se adequar e aplicar esta lei ao caso concreto. E aí eu pergunto a vocês, qual é o prazo de vacatio legis de uma lei? Quanto tempo é necessário para que a gente se adeque e se adapte a essa nova lei? A resposta correta é depende. Depende se a lei que está em discussão, a lei que foi publicada, ela prevê um prazo específico de vacatio legis ou não, ok? Eu tenho três possibilidades com relação ao prazo de vacatio legis. O primeiro deles é quando a lei é bastante simples e ela tem um impacto pequeno na vida das pessoas e no seu próprio texto de lei eu tenho um artigo, geralmente lá ao final, o último, penúltimo artigo, dizendo: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Significa que esta lei tem um impacto pequeno na vida das pessoas e ela não depende aí de uma adaptação. Por isso, ela entra em vigor imediatamente, entra em vigor na data da sua publicação, ok? Então, esta é a possibilidade quando a própria lei dispensa o prazo de vacatio legis. A outra situação é quando a lei traz, no seu texto, um dispositivo regulamentando qual será o seu prazo de vacatio legis, qual é o tempo necessário para que ela possa, então, surtir efeitos no ordenamento jurídico. É o caso, por exemplo, do Código Civil de 2002, do CPC de 2015, eles trazem dentro do seu texto um artigo específico regulamentando qual será o prazo de vacatio legis. Em ambos os casos que eu citei a vocês, do Código Civil e de Código de Processo Civil, o prazo de adaptação, o prazo de vacatio legis foi de 1 ano. Significa que um artigo destas leis especificou lá que o prazo de vacatio legis, ou esta lei, ou melhor dizendo, né, o texto trazido pela lei, diz o seguinte: esta lei entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Significa que entre a vigência e o vigor, eu tenho um período aí de 1 ano, que é o prazo de vacatio legis, ok? Mas e agora, quando a lei é omissa? Quando a lei não traz em seu texto um artigo dispensando o prazo de vacatio legis, ou seja, informando que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, ou então ela também não traz um prazo específico. Como que funciona então? Bem, a gente está falando da LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que traz soluções para a aplicação da lei no tempo e espaço. E a LINDB soluciona o nosso problema. No seu artigo 1º, já de início, no caput do primeiro artigo desta lei, ela nos informa que, salvo disposição em contrário, a lei passa a vigorar em todo o país 45 dias após a sua publicação. Ou seja, eu tenho então uma regra padrão, uma regra geral de prazo de vacatio legis para aquelas leis que não têm um prazo específico e que não dispensam a vacatio legis, né? Então, para aquelas leis que são omissas com relação ao seu prazo de vacatio legis, qual será a regra então? 45 dias, se destinada a vigorar no território nacional. Porque se ela for destinada a vigorar no território estrangeiro, aí eu tenho um prazo de vacatio legis diferente. Aí o prazo de vacatio legis será de 3 meses. Repito, se a lei for destinada a vigorar no território estrangeiro, ela terá um prazo de 3 meses de vacatio legis. Dando sequência, nós vamos falar da republicação da lei. Situação em que o legislador percebe que cometeu algum equívoco, seja algum erro de grafia, de digitação no texto da lei, ou ele queira mesmo alterar o mérito, o teor de algum dispositivo. Como que o legislador faz, então, para alterar ou para corrigir este equívoco? São duas hipóteses, tá? Se a constatação desse equívoco e a correção se der durante o período de vacatio legis, me informa o artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB que o legislador precisa, então, corrigir, refazer o texto desta lei e publicar novamente. Neste caso, o prazo de vacatio legis se reinicia com
votado a partir da segunda publicação, ok? Então ele vai corrigir o texto de lei, vai publicar novamente e aí o prazo de vacatio legis é reiniciado do zero a partir desta nova publicação. A segunda hipótese é quando a lei já está em vigor. Bem, lei em vigor eu altero com uma nova lei, certo? Então ele precisa então fazer esta correção e publicar novamente a lei. Neste caso, essa republicação será considerada uma nova lei, ok? Uma lei que vai então alterar, modificar a lei anterior. Isso está previsto então no artigo 1º, parágrafo 4º da LINDB. Eu quero falar com vocês agora sobre a outra atividade da norma. Outra atividade é o fenômeno pelo qual uma lei já revogada continua tendo aplicabilidade para regulamentar, para reger os fatos que ocorreram quando esta norma ainda estava em vigor, quando ainda estava vigente. Ou seja, uma lei já revogada, ela pode sim continuar sendo aplicada desde que aos fatos que ocorreram lá atrás, quando ela estava em vigor. Cito como exemplo para vocês a sucessão, a regulamentação da transferência do patrimônio de uma pessoa falecida para os seus herdeiros. A gente sabe que houve a modificação do Código Civil lá em 2002, que entrou em vigor em 2003, alterando então algumas regras sobre sucessão de bens. Imaginemos então que uma pessoa tenha falecido lá no ano de 2000, mas o seu inventário foi feito apenas no ano de 2004, quando já estava em vigor o novo Código Civil. E aí eu pergunto a vocês, qual é o código que deve ser aplicado? O Código Civil de 2002 ou o Código Civil de 16? Bem, neste caso o hipotético que mencionei a vocês, a aplicação se dá com base no Código Civil de 16, porque, ainda que já tenha sido revogado, quando ocorreu o óbito da pessoa, quando ocorreu o fato, qual lei estava em vigor? O Código Civil 16. Então, este é o Código Civil que deve ser aplicado. A esse fenômeno, então, eu chamo de ultratividade. A gente conclui, portanto, que a lei regulamenta os fatos que ocorreram sob o seu vigor. E é isso que está estampado lá no artigo 6º da LINDB, que diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso significa o quê, gente? A regra geral de irretroatividade da lei. Significa, portanto, que a lei não pode retroagir. A gente tem a exceção lá no penal, da possibilidade de retroatividade da lei para beneficiar o réu, mas essa não é a regra geral. A regra é o que está estampado aí no artigo 6º, que diz que a lei é aplicável aos fatos que ocorreram sob o seu vigor, e ela deve sempre respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. O que significam essas três situações? Bem, o ato jurídico perfeito é aquele iniciado e consumado sob o vigor de uma lei. Vamos falar, por exemplo, do casamento, Um casamento que inicia e termina sob o vigor de uma lei, ainda que a lei modifique no futuro toda a relação deste matrimônio, todos os direitos dessas pessoas envolvidas nesse matrimônio serão regulamentadas pela lei que estava em vigor quando ocorreu aí o ato jurídico perfeito, consumado e acabado. O direito adquirido é aquela hipótese em que a pessoa preenche todos os requisitos para adquirir um direito. E aí, mesmo que a lei se modifique no futuro, a pessoa não perde o direito, portanto, o direito adquirido. É o caso clássico do direito à concessão de aposentadorias. Ou seja, se uma pessoa preenche os requisitos aí de tempo de serviço e idade, ainda que a lei modifique, ela não perde o direito ao benefício, pois ela já preencheu os requisitos. A coisa julgada é fácil, pessoal? É aquela decisão judicial que não comporta mais recurso, portanto, disse que fez coisa julgada. Prosseguindo, então, falaremos agora da revogação da lei. Revogação é o fenômeno pelo qual uma lei deixa de existir no ordenamento jurídico. Eu costumo comparar a morte da lei. Eu digo sempre para os meus alunos em sala de aula que a revogação é a morte da lei. E esta revogação, com relação à forma, ela pode se dar de dois modos: de modo expresso ou de modo tácito. De modo expresso, como o próprio nome sugere, quando está expresso, está escrito na nova lei que ela está revogando a lei anterior. É o que ocorre, por exemplo, ali no artigo 2045 do Código Civil de 2002, quando ele diz que revoga o Código Civil de 16, ou seja, o Código Civil de 2002 trouxe expressamente um artigo revogando o Código Civil de 16. Já na revogação tácita, eu não tenho essa previsão expressa no texto de lei dizendo que revogou a lei anterior. E aí, na revogação tácita, isso pode se dar de duas formas. Quando a nova lei regulamenta inteiramente um conteúdo que era abordado pela lei anterior,
ou então quando torna-se com ela incompatível, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho um novo Código de Processo Civil que regulamenta toda a matéria processual civil, ainda que não esteja expresso em seu texto, ele estará então revogando o anterior, porque regulamentou novamente toda a matéria. A outra hipótese de revogação tácita é quando a nova lei regulamenta a situação, regulamenta aquele fenômeno jurídico de um modo diverso da lei anterior. Portanto, diante dessa incompatibilidade, a lei será revogada, ok? No caso de revogação tácita, eu tenho que conhecer o ordenamento jurídico, uma vez que não estará escrito no texto da nova lei, que estará revogando a lei velha, eu preciso então compreender o ordenamento jurídico, ter conhecimento para observar se houve aí a regulamentação integral do assunto pela nova lei, ou então se esta nova lei é incompatível com a lei anterior, ocorrendo então a revogação tácita. Eu posso ainda falar, quando se trata de revogação parcial ou total da lei. Eu digo que ocorre a revogação total, ou portanto a abrogação de uma lei, quando ela revoga absolutamente toda a lei anterior. E eu falo em derrogação ou revogação parcial de uma lei quando a lei nova não revoga totalmente a lei velha, revoga apenas alguns artigos, por isso eu digo derrogação ou revogação de uma parte da lei anterior. E eu preciso comentar com vocês ainda que não é sempre que uma lei nova revoga uma lei velha, ainda que trate do mesmo assunto. Veja, quando a nova legislação trouxer disposições a par das já existentes, ou seja, a nova lei complementa, ela não entra em conflito com a lei anterior, não necessariamente ela vai revogar. Eu posso ter aí o diálogo de fontes. Veja, as duas leis se entrelaçam e ambas continuam em vigor e ambas regulamentam então esse instituto se complementando, certo? E por fim, vamos falar da repristinação. A repristinação não é admitida no nosso ordenamento jurídico, pelo menos ela não é automática, tá? É o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, que nos informa o seguinte: salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. E aí, se a redação desse artigo deu um nó na sua cabeça, eu vou explicar de um modo diferente que talvez fique mais fácil. Bem, se a revogação da lei é a morte da lei, a repristinação seria a ressurreição da lei. E ela não é automática, ok? Significa o seguinte, então. Eu tenho a Lei A. A Lei A foi revogada pela Lei B. Mas por algum motivo, a Lei B foi revogada ou ela tinha uma vigência temporária e ela parou de existir. A Lei A estará automaticamente ressuscitada? A Lei A entrará de volta no ordenamento jurídico? Bem, a regra geral é que não. Salvo disposição em contrário, ou seja, salvo uma previsão expressa na lei que revoga a B ou na lei que cria, a lei temporária B, se não estiver previsto lá a repristinação da Lei A, a ressurreição da Lei a volta ao ordenamento jurídico da Lei A, isso não ocorrerá de modo automático. Agora, acho que fica mais fácil a gente compreender. Então, vejam, salvo disposição em contrária, a lei revogada, que é A, não se restaura por ter a lei revogadora B perdido a sua vigência. Ok? Espero que tenha ficado claro. Eu encontro vocês na próxima aula. Até mais!